você colocar o nome de Guy Badcock no Google, você encontrará coisas horríveis. Bom, esse caso, assim, é muito revoltante, de verdade. Eu tô aqui, mas eu tô tão, assim, chateado com isso. Essa decisão do juiz é ridícula. Que juiz abominável é esse? Como que você tá ali, você está ciente que as acusações são falsas, você emite uma ordem específica contra a falsa, contra a vilã da história, mas aí você fala, não, se vira, entende? É tipo a polícia chegar agora pra você e dizer assim, olha, nós entendemos, reconhecemos que o fulano realmente tirou a vida do seu filho, mas quem vai ter que prendê-lo é você, então vai atrás das provas, caça ele no Canadá, onde for, a gente não tá nem aí. É basicamente isso que o juiz diz, que falta de empatia. Se eu não me engano, não sei um episódio aqui do painel Reaction Crime, que foi um caso que a doutora Sandra me contou lá no episódio, eu não consigo me recordar de ter trazido nenhum caso do Canadá aqui nos episódios da série. Eu acho que eu nunca fiz nenhum caso do Canadá, mas eu já tinha ciência, eu acho que até mencionei isso em algum vídeo, que no Canadá a lei lá era horrível também. E os juízes, pelo visto, acompanham. E à altura. Porque isso é uma ausência total de fazer o que eles são obrigados a fazer. Que é serem justos. Pelo amor de Deus, se a Nadiri tivesse feito alguma postagem contra o juiz, aí ele tinha mandado o Google e todo mundo derrubar. Mas aí como não é que se dane, entende? O problema é de vocês. Ele está literalmente deixando o bandido se safar e sabendo que isso pode prejudicar as pessoas, os envolvidos, com acusações seríssimas. Isso pode até levar alguém a perder a vida por engano. Já pensou que se sem querer, por algum motivo, uma dessas pessoas acaba se envolvendo em um caso criminal que se torna manchete, os jornalistas vão bater no Google e assim que baterem vão ver essas inúmeras acusações, isso vira manchete, a vida dessas pessoas está arruinada. Uma vez que uma marca como essa é implantada para milhões e milhões de pessoas terem acesso, vai ser difícil conseguir mudar a história, reverter a acusação. Isso é ridículo, eu não consigo entender qual é a dificuldade de emitir uma ordem de dizer, olha, essas acusações são falsas. Todas as acusações precisam ser retiradas, todas as postagens precisam ser retiradas. Aliás, a ordem do juiz devia ser que essa mulher, tudo o que ela fez na internet, fosse derrubado. Eu ainda li o que o juiz escreveu e eu achei repugnante. Ele ainda colocou assim, isso é uma ótima deixa para os aplicativos e redes sociais verificarem seus protocolos, sem justificar por qual razão ele não estava intervindo. Em nome dos queixosos, isso é um absurdo. E esse juiz tinha que ser processado. Agora era ele que devia virar um alvo de processo. Isso é um abuso de poder. É tão triste quando você vê essas pessoas que são tão poderosas, que podem intervir de forma justa, de forma benigna, de uma forma que realmente vai promover algum tipo de paz, de cessar fogo, e simplesmente, não vamos fazer nada. Para que eles estão lá, então? Sem contar que essas pessoas são pagas com os impostos do contribuinte. É você que paga o salário dos juízes do nosso país. São eles que pagam os salários dos juízes canadenses, os americanos que pagam, é a doutora Sandra que paga o salário dos juízes americanos nos Estados Unidos. Se essas pessoas, do qual são tão bem pagas, não são capazes de emitir decisões favoráveis, decisões de acordo com a realidade, que é provada, que é testemunhada, dezenas de pessoas atrás dessa mulher, e centenas de vítimas por aí que não conseguem nem reagir legalmente, pra que estão lá então? Isso pra mim ou é preguiça ou é pura maldade mesmo. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito e eu fico triste por essas pessoas e eu me sinto desrespeitado. E nem é comigo, mas eu me sinto desrespeitado porque a gente dá tanta confiança nesses órgãos, damos tanta visibilidade para juízes, pessoas que estão com tanto poder nas mãos, para você ouvir decisões como essa, para você ver que eles não estão nem aí, como é o caso deste homem, você se sente tapeado, você se sente derrubado e nós nos perguntamos até onde essa insegurança jurídica vai nos alcançar. Aqui no canal eu já peguei alguns casos em que eu me revoltei com juízes em particular. Eu me lembro, se eu não me engano, é o primeiro episódio da minissérie Na Mira de Incendiários, que é o do bombeiro, e o juiz disse lá no tribunal, ou é nesse episódio ou é no segundo, mas eu tenho quase certeza que é nesse primeiro mesmo. O juiz disse para as famílias das vítimas, pessoas que perderam a vida nos dezenas de incêndios que o homem provocou, e ele disse, olha, nem olhem para esse homem durante o julgamento. Um absurdo. Tivemos lá no Pássaro Negro uma reviravolta judicial absurda, envolvendo um serial killer e, pasmem, uma decisão
tomada por uma juíza que preferiu tomar uma decisão favorável a um serial killer com dezenas de moças testemunhando contra ele, e isso derrubou um processo que prejudicou famílias permanentemente, porque corpos nunca foram encontrados. Por causa disso, as autoridades tiveram que ir ao desespero, inclusive esse é o ponto em que a história começa, vocês sabem muito bem do que se trata. Isso são casos internacionais, porque os casos nacionais eu nem faço. Mas o que acontece? Isso é um tipo de cumplicidade com o mal, porque dizer que as vítimas têm que lidar com os estragos do que ainda está proferido contra elas online para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, acessar, é desesperador. Isso deveria se tornar uma lei, um crime federal que essa mulher fez, a Nadir. Ela tinha que levar no mínimo 10 anos de prisão. Ela deveria ser proibida de acessar a internet, ela tinha que ter uma multa de $10.000 para cada postagem, e todos os sites deveriam ser obrigados a remover quaisquer postagens falsas dentro de 10 dias, ou então deveriam receber uma multa de pelo menos $100.000. Eu concordo com essa lei de que os sites, essa lei, se eu não me engano, começou com livrarias na época. Eles não são responsáveis, não podem ser responsáveis por o que alguém faz em suas plataformas. Porém, eles devem ser responsabilizados por não retirá-los mediante a provas, a pessoas apresentando documentos judiciais de que aquilo é falso. Alguma ação só teria efeito nessas plataformas como Google e por aí vai, se o dinheiro realmente começasse a ser cobrado. Calúnia não é liberdade de expressão. Eu não posso fazer um vídeo acusando alguém sem provas, sem base, sem nada. É como eu literalmente abrir um vídeo aqui pra vocês e falar: gente, hoje eu não tenho fontes nesse caso, a fonte sou eu. Totalmente, a fonte só sou eu. Então eu vou começar a relatar o que Beltrano fez, Ciclano fez. Você tem fotos? Não. Você tem alguma coisa? Não, não tem nada. Mas minha história toda tá aqui na minha cabeça. Isso é um absurdo. Se eles se recusam a remover as postagens, então eles têm que ser responsabilizados legalmente pelos danos que as postagens estão causando. Essa senhora literalmente está arruinando a vida dessas pessoas, e ela tem muitos ajudantes, ela tem cúmplices, anfitriões dos sites nos quais ela escreve suas mentiras. Eu não vou dizer aqui que o melhor seja de fato derrubar a seção 230. Eu gostaria de conversar com alguém sobre isso. Normalmente sempre procuro entender esse campo judicial para ver os efeitos de leis. Então tem muita coisa que eu acho bacana derrubar, tem outras que não. E normalmente isso se atrai muito, inclusive é o que eu falei para vocês, tanto que os democratas falam e os republicanos dizem, realmente ambos os lados estão certos nas suas reivindicações. Acontece que de fato as plataformas têm promovido censura de acordo com aquilo que lhes convém e não têm feito nada quando o negócio é uma situação como essa. Então eu não sei dizer se o melhor é derrubar a proteção dessa sessão. Eu não posso afirmar isso hoje aqui, mas alguma coisa precisa mudar na lei. Se aquilo é falso, então não pode estar no ar. Agora, focando especificamente nessa mulher, para a maioria de nós, agir com vingança nunca passa do palco da fantasia. As nossas mentes racionais entram em ação junto com as nossas bússolas morais. Só que pessoas vingativas experimentam esse impulso por causa das suas inseguranças e da sua baixa autoestima, que já é um padrão aqui dessa mulher. Na verdade, ou às vezes, apenas ver os outros terem sucesso desperta a frustração neles e um desejo de ferir. A vingança pode ser uma ação provocada por um erro, e um estudo sugeriu que a vingança e a agressão são motivadas pela necessidade de se autorregular após uma rejeição social. O que faz mais sentido para esse caso, já que essa senhora não foi prejudicada deliberadamente por ninguém. O fato dela ter perdido seu apartamento é porque ela não pagou, a culpa é dela. Ela simplesmente quer descontar nas pessoas quando alguma coisa não dá certo em sua vida. Ela prejudica pessoas que nem a conheceram. Isso nem é vingança, isso é maldade, é narcisismo e é patológico. Um comportamento vingativo em alguém com personalidade narcisista pode ser uma manifestação extrema de seus sintomas. É uma raiva narcisista. Essa senhora precisa de tratamento psiquiátrico, mas também da prisão. A idade dela não me comove. Ai, ela tem 60 anos, tadinha. Isso não justifica. Mal não tem idade. Essa mulher é a encarnação do mal. Ela precisa ser punida. E se a justiça não fizer alguma coisa, alguém em algum momento vai fazer. E essa senhora conhecerá a vingança da pior maneira possível. E dessa vez a vítima será alguém que realmente merece o
aquilo ia acontecer. Pois é, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar o serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro é autografado se você quiser, tem um pôster exclusivo, tem marcadores, quando colocados um ao lado do outro, eles formam um mapa da cidade de Manhattan, então é muito legal. E é claro, você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, eu também tenho um canal no Telegram, e também eu tenho um canal de cortes, você só acha análise, é mais direto o material, tá bom? A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Ele não é o Tom Cruise, mas é parecido. A sua vida foi afetada por um homem que ele nunca conheceu. O que você faria se milhares de pessoas te parassem na rua perguntando se você é outra pessoa ou um ator famoso? A história completa do falso Tom Cruise.